Fala pessoal, se você já teve algum problema, algum conflito em obra que você não conseguiu resolver, ou que isso afetou muito o seu andamento da obra, esse vídeo aqui é para você. Então fica por aí que eu vou te passar algumas dicas. Hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Então, o primeiro passo para uma boa gestão de conflito é não chegar até o conflito, né? Vamos tentar prevenir o que pode acontecer nas obras, e geralmente isso é falta de comunicação. Então, pensando aqui em prevenir conflitos, a principal coisa que a gente tem que fazer é definir expectativas claras. Então, se a gente tem alguns quesitos como escopo, prazo e valores muito bem definidos, a chance da gente ter um conflito sobre o que está sendo feito na obra e o que era esperado é muito menor. Então, quando a gente fala em escopo, e principalmente pensando agora na plataforma Zins, deixa o nome e a descrição do serviço muito bem especificado. Isso significa que você vai fazer elétrica, por exemplo. A etapa padrão que você vai mandar na proposta é elétrica. Mas o que está envolvido na elétrica? É fazer a entrada de energia da sala? É fazer todas as tomadas do zero? Ou é pegar as tomadas que já existem e fazer alguma ramificação? Então, isso você pode colocar tanto no nome quanto na descrição. Então, quanto mais coisa você colocar nessa descrição, mais bem descrita ela vai estar, né? E tão importante quanto colocar o que está incluso naquela etapa é colocar o que não está incluso naquela etapa. Então, seguindo o exemplo da elétrica, se você viu que a sala precisa de uma entrada de energia nova, só que você combinou com o cliente e você colocou na tua proposta que você não vai fazer isso, coloca na descrição da etapa de elétrica que não está incluso a nova entrada de energia. Se você quiser colocar, inclusive, uma outra etapa para a entrada de energia, caso você negocie com o cliente que você vai fazer, tudo certo. O importante é só definir o que está incluso e o que não está incluso. Prazo, quando a obra vai ser entregue, quando você pode começar, quais são os dias de trabalho, quais são os prazos de cada uma das etapas. Você pode colocar também quais são os períodos em que vai ter gente na obra, né? Às vezes você faz uma obra que tem uma parte civil relativamente rápida, aí espera um pouco, 2, 3 semanas até a marcenaria, a comunicação visual ficarem prontas e volta. Quando o cliente é leigo, às vezes ele não sabe que existe esse prazo e ele começa a pensar, pô, meu empreiteiro me deixou na mão porque não tem ninguém na obra, só que você não deixou claro para ele de que não teria realmente ninguém na obra, que isso faz parte do teu planejamento. Sobre prazo também a gente inclui alguns fatores que podem afetar o prazo. Então, se você tem uma obra que é a céu aberto, por exemplo, a chuva pode afetar o teu prazo. Se você tem uma obra que é em shopping, você pode ter alguns horários do trabalho que podem afetar isso. Então você, por só trabalhar à noite, uma coisa assim, você tem que dilatar um pouco o teu prazo e você já deixa bem definido com o cliente quais são esses prazos. E por último, valores. Na plataformazinha fica muito mais fácil, porque cada etapa já tem seu próprio valor, mas quando você vai fazer uma obra externa, você precisa definir por etapa, ou por semana, ou por mês, quais são os valores que você vai fazer. Por etapa você define um valor, e é importante que esse valor realmente seja correspondente àquela etapa, que você não infle ou que você não dê desconto em etapas específicas, porque isso pode afetar teu fluxo de caixa. Continuando aqui na parte de prevenção de conflitos, algumas dicas importantes para você não chegar a ter um grande conflito. É registrar tudo por escrito, né? Seja proposta, mensagens, aprovações, qualquer conversa que você tenha. Por exemplo, você sai de uma reunião com o cliente da obra e vocês combinaram que aquela tomada seria feita diferente do projeto, ou que não seria feita, ou que você adicionou uma tomada. É importante que você, depois da reunião, só mande isso por escrito, seja por WhatsApp, por e-mail, ou mesmo pela própria plataforma, só para pegar um ok do cliente, para garantir que todo mundo sabe o que foi feito. Porque às vezes você esquece, às vezes não é nem por mal, mas o cliente pode sim esquecer o que foi falado naquela reunião. Isso vai muito em linha com a próxima dica aqui, que é a comunicação transparente. Você não precisa ser grosso para ser transparente. Você não precisa ser ríspido para ser transparente. Transparente significa externalizar tudo o que você já sabe para o cliente. Então, se você já sabe que você vai ter um atraso, você tem que avisar o cliente. Se você já sabe que a marcenaria vai atrasar por uma semana, por 2 semanas, é muito importante que você avise o cliente antes de tentar enrolar de alguma forma, porque isso vai acabar afetando tanto o prazo da tua obra quanto a tua reputação perante o cliente. E quando você estiver conversando com o cliente, use linguagem clara e sem termos técnicos complicados. Então, se você começar a falar para o cliente termos
muito técnicos e ele não entender, ele pode se sentir ou acuado porque ele não entende o que você está falando, ou você pode falar uma coisa e ele falar que entendeu, concordou, tudo certo, só que na verdade ele não entendeu e o que você precisava que fosse feito por ele, o que fosse entendido por ele, ele não vai entender. E isso, por você precisar que ele faça alguma coisa, que ele entenda alguma coisa, acaba sendo do seu interesse que ele entenda. Então, tenta usar termos menos técnicos, menos abreviações, termos que podem ser muito comuns no meio da construção civil, só que como a gente lida com clientes que não são da construção civil, esses termos têm que ser evitados. Tá? E antecipar problemas é o que eu comentei um pouco sobre atrasos, mas isso também serve para problemas externos, né? Você viu que, não sei, a loja do lado está fazendo alguma coisa que pode afetar o teu prazo, você precisa antecipar esse problema com o cliente antes que esse problema estoure e você acabe não sendo culpado, mas sendo penalizado com atraso ou com algum outro tipo de problema que isso pode acarretar. E por último aqui a gente tem a gestão de cortesias. Então você combinou com o cliente que você vai fazer uma tomada a mais, que você vai fazer um ajuste numa porta, não tem problema nenhum, você pode fazer isso se entrar no teu fluxo de caixa ali, não for te atrasar muito, só que é importante que você registre isso. Então na plataforma a gente tem um sistema de aditivos que não necessariamente precisa conter valor. Então você já sabe que você vai fazer um serviço específico, você coloca lá só para ficar registrado. Porque ao final da obra, se você tiver algum conflito, você acaba esquecendo o que já foi feito, principalmente o cliente esquece o que já foi feito e vai te cobrar por algum atraso, alguma coisa assim. Agora sim, na gestão do conflito em si, você já tentou antecipar o problema, você já entendeu qual é a situação, mas mesmo assim um conflito emergiu. E vamos lá. Primeira coisa, quando você está dentro de um conflito, a primeira coisa que você tem que fazer é escuta ativa. E escuta ativa nada mais é do que realmente escutar o que o cliente está falando, ou o que a outra parte está falando, para entender a motivação dele, o que, que ele precisa, e nisso você propor alguma solução. Então você escuta, mantém a calma e propõe uma solução, e a solução tem que ser realista. Você não pode propor alguma coisa só para, naquele momento, acalmar o cliente. Você tem que ter alguma solução, a não ser que a outra parte esteja nervosa, alguma coisa assim, e você pede um tempo, você fala, pô, vamos conversar daqui a algumas horas para eu pensar nesse assunto, ver o que, que a gente pode fazer e eu volto com uma solução. Se você estiver negociando, se você estiver fazendo essa gestão desse conflito, você tem que fazer isso com diplomacia. Se você tentar bater de frente, se você tentar dar uma carteirada, não vai dar certo. Então, se o cliente falar que alguma coisa está mal executada e você falar, não, mas eu faço obra há 30 anos e é assim que faz. Pô, esse não é o melhor jeito de gerir essa situação. Você tem que fazer isso com diplomacia, falar, ó, eu já tenho experiência, o jeito que se faz é desse, desse, desse. Se você for olhar outras lojas, realmente é assim que se faz. Ou mesmo você entender que o trabalho está mal feito e aceitar essa crítica do cliente. Às vezes você vai ter que ceder, às vezes você vai ter que firmar a tua posição, mas sempre faça isso com uma certa diplomacia para que o cliente se sinta ouvido, tá? E você possa passar por esse conflito da melhor forma possível. Quando isso não for possível, aí você vai ter que acionar um mediador, porque ambas as partes talvez não tenham entendido o lado um do outro, e você vai ter que acionar um mediador, que geralmente, dentro das obras das ZINs, é a própria ZINs. A gente tem o setor de engenharia que pode olhar a situação de forma fria e declarar qual é a melhor forma de fazer ou ajudar vocês a entrarem em um consenso. Nesse ponto da gestão de conflitos entra uma técnica que se chama comunicação não violenta. Então, não é sobre você sempre ser amável, você sempre ceder para o cliente, mas sim você se comunicar de forma que você não venha a agredir ou que a outra parte não se sinta agredida e você consiga que o seu ponto seja entendido pelo cliente e o cliente consiga entender o teu ponto. Então, a gente tem uma técnica muito simples, só que muito difícil de ser aplicada. E ela vem em 4 pontos, que é primeiro, observação, que é você entender a crítica da outra parte. Então, se a outra parte fala, pô, você gritou comigo. Tá, você tem que, antes de começar a se defender, você entender o que, que aquela pessoa está te falando, qual é a observação daquela pessoa, e você, aí vem o segundo ponto, entender como isso fez a pessoa se sentir. Então, se ela fala para você, ah, você gritou comigo, mas aquela pessoa não está necessariamente incomodada com você ter gritado com ela, mas sim porque ela se sentiu menosprezada, porque estava na frente de outras pessoas, ela se sentiu diminuída na frente das outras pessoas, sentiu alguma vergonha, ou porque
aí um caso mais específico da construção civil, ela fala, pô, você atrasou minha obra, mas você sabe que você teve, sei lá, você teve chuva, você teve atraso do shopping, você teve algumas outras coisas. Só que o que de verdade aquela pessoa está te falando é que a obra atrasou e ela está se sentindo talvez com medo de pagar uma multa para o shopping ou porque ele vai ter que atrasar a inauguração dele. Então, o que ele está sentindo, na verdade, é que a sua gestão do prazo não foi do jeito que ele esperava. Talvez você tivesse que ter alinhado isso antes, mas tudo bem, o que ele está sentindo agora é isso. Então você entende o que ele está sentindo e você vê qual é a necessidade dele agora. Se a necessidade dele agora é prazo, você vai sugerir uma proposta que atenda às necessidades dele. Então, se a observação dele foi a loja está atrasada, o sentimento dele é que eu estou com medo de de atrasar a minha inauguração, pô, sugira alguma coisa no sentido de vamos focar nos serviços que vão permitir com que você faça a inauguração e depois a gente faz alguns outros serviços que sejam secundários. Então, isso pode ser uma sugestão. E parte disso é o pedido do cliente. Então, o pedido do cliente é que você venha com uma proposta para resolver essa necessidade. Depois que passa o conflito, o que a gente tem que fazer é olhar para trás, é aprender e melhorar. Você vai olhar como as coisas foram documentadas, como foi a conversa, o que você poderia ter feito diferente, o que realmente foi culpa do cliente porque ele ficou nervoso e como você poderia ter lidado com isso. Então, se ele ficou nervoso, você tem que pedir um tempo, você tem que acalmar ele. Às vezes, quando a pessoa está nervosa, ela não necessariamente quer uma solução na hora, mas sim ela quer se sentir ouvida. Então, naquele caso da obra estar atrasada e a inauguração talvez não ocorrer, a pior coisa que você pode fazer é não atender o celular. Então, você não respondeu ou você não dá para o cliente aquele apoio que ele espera naquela hora. Porque 90% das vezes que uma pessoa liga para outra com um problema ou muito nervosa, ela na verdade não quer uma solução instantaneamente. O que ela quer ouvir é: cara, eu entendi seu problema, eu vou lidar com isso e eu vou te passar uma solução, não necessariamente agora, mas eu vou te passar uma solução daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, um dia, uma coisa assim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu!